Boa noite, bom dia, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Você está no Toque do Coletivo Alvorada, da quarta-feira, 24 de julho de 2024. O programa de hoje é para lá de especial. Olha só por quê. Primeiro, porque é o segundo programa que o Toque do Coletivo Alvorada faz com a Associação Cultural José Martí de Minas Gerais. A Associação Cultural José Martí é uma das entidades de solidariedade a Cuba mais atuantes no Brasil. Ela tem 35 anos de existência e é, digamos assim, linha de frente no que diz respeito ao apoio às causas progressistas na América Latina, e eu diria que para lá da América Latina também, em todo o mundo. E como vocês sabem, uma vez por mês, a gente vai, e já está fazendo o segundo programa do Toque do Coletivo Alvorada em parceria com a José Martí, porque aí a gente pode trazer com mais propriedade convidados, com análises, com informações quentíssimas sobre o que acontece na América Latina, né? E claro que em Cuba também. No programa de hoje, nós vamos abordar as eleições na Venezuela. Exatamente, a Venezuela, esse país tão importante aqui da América do Sul, que detém a maior reserva conhecida de petróleo do planeta. Vou repetir, a maior reserva conhecida de petróleo do planeta, e isso é uma coisa fantástica, mas desperta muita cobiça. E desde que Chávez venceu as eleições em 1998 e chegou ao poder em 99, a Venezuela vem sendo alvo de uma pressão muito grande, porque o Hugo Chávez, a primeira coisa que ele fez foi passar a defender a soberania da Venezuela. Então, a Venezuela, digamos assim, enfrenta, né, há mais tempo, só antes dela, só Cuba, né, enfrenta tantas pressões, tantas sanções, tanto cerceamento por parte do Império do Norte, né, os Estados Unidos. Então, a Venezuela, que já realizou 33 eleições nesse período do próprio Chávez no poder e depois do seu sucessor, o Nicolás Maduro, realiza neste domingo agora mais uma eleição para presidente da República. E essa eleição vem sendo alvo de muita desinformação, de muita mentira, de uma pressão muito grande por parte dos Estados Unidos e do chamado Ocidente, sobretudo os países da Europa Ocidental, que não querem de jeito nenhum um país socialista, né, na América do Sul e no chamado, né, Ocidente. Né? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos tratar das verdades e mentiras sobre a Venezuela e sobre as eleições do próximo domingo, dia 28. Para tratar desse assunto, nós vamos contar com 4 especialistas no assunto. Um deles vai nos falar direto de Caracas, que é o jornalista brasileiro Beto Almeida. Os outros 3 são o jornalista Renato Campos, ele é do jornal A Verdade, e ele esteve recentemente na Venezuela, passou uma temporada lá, e ele também tem informações muito atualizadas, né, do que acontece naquele país. Também vão estar conosco o presidente da Associação Cultural José Martí, o José Vieira, e um dos diretores da José Martí, que é o José Guilherme Castro. É importante lembrar também que o Renato Campos ele integra a diretoria da Associação Cultural José Martí. Então, esse é o programa que nós estamos começando. Que bom que vocês já estão aí, todos e todas. E, olha, o programa foi gravado. Foi gravado hoje cedo, né, hoje 10 horas da manhã, por várias razões. Não é fácil a gente conseguir, né, um denominador comum em tantas agendas. E o outro problema é que as Big Techs, né, não estão ajudando. Era para o Beto Almeida ter entrado realmente conosco agora, e ele teve que mandar a gravação dele pronta, né? Não pôde entrar, porque não conseguiu abrir o link, que aqui abre, né, o link que nós enviamos. Na Venezuela não está abrindo. Eu não sei se a gente pode considerar isso mera coincidência. Eu acho que não.
Bom, vamos lá, então, agora chamando nossos convidados. Boa noite, José Vieira, seja muito bem-vindo a mais esse programa da nossa parceria. Boa noite a todos os nossos internautas aí, os amigos da Solidariedade Internacionalista, né? É com muito prazer que a gente participa desse programa. Já acompanhamos o Coletivo Alvorada há muito tempo, com a sua ótima qualidade, esse serviço cívico, político, cultural que ele presta, né? De bem informar desses tempos de desinformação e de fake news, né? E estamos aqui para procurar dar, não sou especialista, mas a gente está nesse movimento de solidariedade internacionalista há muitos anos e acompanhamos o desenvolvimento da luta do povo venezuelano desde a epopeia do Chávez, em 98. Então, a gente acompanha com atenção e carinho o que acontece naquele país, muito importante, né? Uma grande fronteira com o Brasil e faz parte da Amazônia, né? Desse patrimônio da humanidade e da América Latina, que é a Amazônia, e essas eleições têm profundas repercussões, né? E estão sendo objeto também de uma guerra informacional gigantesca. Então, nesse sentido, é um privilégio estar aqui, podendo dar uma palavrinha aí para tentar ser solidários ao povo venezuelano, né? E dar uma contribuição também para a luta do povo brasileiro, porque o avanço do povo venezuelano interessa também ao povo brasileiro, é importante para o povo brasileiro. Ok, ótimo, Zé Vieira, muito bem-vindo. A gente agradece muito a sua participação e essa parceria bacana que vai se repetir uma vez por mês aqui no Toque do Coletivo Alvorada. Olá, Renato Campos, prazer e honra tê-lo aqui, né? E aí, que é a sua palavrinha de início, de pontapé inicial aqui no programa? Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o convite, é um prazer estar nesse programa e contribuir com esse combate à desinformação que a grande mídia brasileira, não só brasileira, mas como uma parcela significativa da mídia internacional, trata o processo venezuelano e os processos latino-americanos quando desafiam o imperialismo, né? Então, para mim é muito importante estar aqui e contribuir com essa discussão. Ok, olha só, o Zé Guilherme mandou uma mensagem agora, dizendo que o celular dele está dando problema, que ele está tentando entrar, ele vai ver se consegue. Bom, mas já temos duas pessoas fantásticas aqui conosco, e tem uma terceira pessoa também, que é o Beto Almeida, né? Direto de Caracas. Então, vou pedir à produtora técnica, a Alexandra Badaró, para rodar o vídeo que o Beto mandou agorinha para nós. Ele estava tentando entrar, mas o link não abriu, ele não é de desistir da parada, ele gravou, então, a participação dele, e eu vou pedir a Alexandra para rodar, né, esse vídeo que ele mandou, e a partir daí a gente começa a conversa, torcendo para que o Zé Guilherme consiga resolver os problemas e entrar também no programa. Do programa Toque de Alvorada, Beto Almeida, diretamente de Caracas, aqui onde vai ocorrer a eleição presidencial no domingo, onde se disputam dois projetos. O projeto da Venezuela continuar as transformações bolivarianas, democráticas e anti-imperialistas, ou a Venezuela voltar a ser uma colônia petroleira, como foi até que chegasse a Revolução Bolivariana no poder com Hugo Chávez. A denúncia feita pelo jornalista William Castillo, que é o ministro do Poder Popular para políticas contra o bloqueio, é muito grave. Ele denuncia que foi montada uma mega operação com sede em Miami, onde os Estados Unidos, apoiando o candidato Edmundo González, o candidato da direita contra Maduro, está realizando uma operação de invisibilizar o governo Maduro, dando apenas como notícia as pesquisas feitas pelos institutos de pesquisa que são financiados por agências como a USAID, como a NED, como a Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha, e Friedrich Ebert, também da Alemanha.
Ou seja, isso cria uma sensação de que haveria uma derrota inevitável do chavismo de Nicolás Maduro, e é uma espécie de uma nova Proconsulte, quando, com a TV Globo, houve uma falsificação para levar a crer que o candidato Leonel Brizola, em 1982, estava sendo derrotado. Depois se verificou que era tudo uma farsa, uma fraude. Pois bem, aqui há mobilizações tranquilas, grandes, enormes, do candidato Nicolás Maduro todos os dias, e os demais candidatos, são 12 candidatos de direita, fazem principalmente campanhas pela internet sem mobilização popular, que é o forte de Maduro, uma economia que está crescendo a 4% por ano, segundo a CEPAL, é a economia que mais cresce na região, já alcançou a soberania alimentar, está retomando as vendas do petróleo depois de tantas sanções impostas pelos Estados Unidos, que levaram a uma queda da atividade petroleira da Venezuela, mas isso também é um processo de superação, de recuperação da economia. Há forte esperança no campo bolivariano de que tudo isso, essa recuperação econômica e a manutenção do calendário democrático de eleições, deva se reverter numa nova vitória do chavismo, uma nova vitória bolivariana, tal como há 25 anos ocorre sem cessar. Ou seja, a Venezuela é o país que mais realiza eleições em todo o mundo e, segundo o próprio presidente Maduro, não tem medo do voto, o que quer dizer que o que estará sendo escolhido pelo voto nesse domingo é um projeto de voltar a ser uma colônia ou o projeto de seguir sendo uma nação soberana em constante transformação. Beto Almeida, diretamente de Caracas. Bom, está aí o depoimento, né, que o jornalista Beto Almeida, que está em Caracas já há alguns dias, exatamente acompanhando, né, essa reta final do processo eleitoral na Venezuela. As campanhas terminam amanhã, né, e a eleição é no próximo domingo. E aí eu vou abrir a palavra para qual dos dois quer falar primeiro, ou Zé Vieira, ou o Renato Campos, exatamente sobre o que o Beto disse. O que vocês acham dessa fala do Beto, das informações e da denúncia também que ele está trazendo, né? Quem começa? Vamos lá, Zé Vieira. Presidente é presidente, começa. Eu que sou mais velho, começo o bate-bola aqui, então. Não, eu queria só o Beto Almeida, com essa competência, né, de décadas de exercício de alta categoria como jornalista, nosso grande representante do Brasil na Telesur, né, é o único brasileiro na direção da Telesur desde a sua fundação, e cumprindo esse papel, né, de bem informar. É muito interessante o que ele fala, porque nós estamos vivendo isso na pele aqui, né? E, infelizmente, com uma certa, quase que cumplicidade, mesmo de uma parte da nossa esquerda, que faz eco com o discurso com essa estratégia de invisibilização do Maduro, né? E que colocam, dão trela sem nenhuma crítica a essas pesquisas encomendadas que são divulgadas pela imprensa pró-imperialista, né? O Beto Almeida, com toda a sua experiência, coloca com muita precisão que é uma disputa entre a soberania nacional e voltar a ser colônia, né, petroleira, é isso que está em jogo lá. E, se a gente pensar bem, não tem muita diferença dos processos que ocorreram no Brasil muito recentemente, não. A direita, hoje, ela joga pesado a serviço do imperialismo contra os interesses nacionais dos seus países, em todos os lugares onde ela atua. Aqui, o que é que nós vimos depois do golpe contra a Dilma? Foi uma desnacionalização de ponta a ponta numa rapidez terrível, né? Que algumas coisas quase não dá para reverter. Nós vamos ter que lutar muito para reverter as gravíssimas perdas que o povo brasileiro teve, assim a favor do imperialismo, né? Todos os nossos recursos drenados
para fora. Então, é isso que está em jogo lá na Venezuela, como está em jogo aqui no Brasil, né? É muito importante que a gente veja a manipulação que se faz. Eles estão, agora, nesses últimos dias, se usou muito a afirmação do Maduro de que uma derrota da direita significaria um banho de sangue. Olha, isso é no sentido figurado, é óbvio, né? Mas, às vezes, nem muito. E se a gente também fizer um paralelo com todas as diferenças, né? As centenas de milhares de mortos da pandemia do Brasil, por um serviçal da extrema-direita, igualzinho Edmundo Gonzalez, não são um banho de sangue também, não? Sabe? Centenas de milhares de mortos. É isso que a extrema-direita traz. É o ataque ao povo, às camadas populares, políticas antinacionais que levam à morte, que levam ao sangue, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Para abrir os debates, eu gostaria de colocar essas duas considerações. É a soberania da Venezuela que está em jogo, e para a soberania da América Latina é muito importante que o Maduro vença. Por todas as informações mais qualificadas que vêm de lá, vai ser uma vitória ampla. A campanha dele nas ruas e a melhoria de vida do povo venezuelano vão levar a uma vitória significativa e ampla do Maduro. E desmascarar essa manipulação midiática terrível que a gente está vivendo. Ok. Renato, você, além de jornalista, além de líder, dirigente sindical, você também esteve recentemente na Venezuela e pôde constatar em loco, né, como anda o país, os ânimos, etc. Então, eu te peço para comentar esse depoimento do Beto, né, e também falar sobre essa sua experiência recente lá no país vizinho. Bom, primeiro, eu acho que é muito importante a gente fazer um programa como esse, nesse momento em que a gente tem acompanhado uma série de propagandas mentirosas sobre o que vem acontecendo na Venezuela, o que já vem acontecendo não só agora, mas nos últimos anos, e como está se configurando esse processo. Primeiro, eu queria comentar um pouco disso que o Zé Vieira falou também, né? Esse seria, se a direita vence as eleições na Venezuela, seria o derramamento de sangue, né? Veja, existe um processo venezuelano que é popular. Eu acho que quando se fala da Venezuela, parece e se passa a ideia de uma ação meramente governamental, mas não é isso. É uma ação profundamente popular de participação da organização dos movimentos sociais e populares da Venezuela. A gente tem ali um país próximo ao nosso, né, que faz fronteira com o Brasil, uma experiência riquíssima da construção das comunas, de construção de organização, de plantio nas zonas rurais, de combate à miséria e à fome com o plantio da população, e é o governo atual que dá condições disso permanecer. Então, a gente está colocando em movimentação milhares de pessoas venezuelanas e que apoiam esse governo, e que apoiam, sim, o governo Maduro e não está disposto a abrir mão daquilo que conquistaram desde o governo Chávez, que é conseguir fazer o seu plantio, negociar sua produção, que é conseguir ser uma voz determinante para a construção da sua moradia, do seu bairro, construção de escolas na sua região, as comunas de bairro, né, como seria uma espécie, para o pessoal entender, de uma associação de bairro num processo mais avançado, colocando ao governo as demandas da população. No momento de maior ataque do imperialismo com as sanções, foi o setor que distribuiu cesta básica, que conseguiu organizar com que todo mundo tivesse acesso à moradia e também à alimentação. Então, é um processo muito mais profundo do que só uma ação de governo que a gente, às vezes, fica pensando aqui. Essa ação de governo é respaldada por um movimento popular de milhares de pessoas em movimento, que vão às ruas, que defendem, que colocam as suas opiniões, que colocam as suas ideias, e, por isso, é profundamente democrático. Porque aqui no Brasil, a nossa experiência é uma experiência representativa. A gente não tem um poder de voz de decisão tal como o povo venezuelano assumiu nesses últimos anos no processo bolivariano.
Então, é de grande valia, de grande importância a gente compreender isso, porque senão parece que o Maduro está lá e é um ditador e que foi posto ali. Na verdade, não, ele foi colocado pelo povo, né? Houve um processo, inclusive, prévio de eleição no PSUV para saber quem seriam os candidatos. Houve debate sobre isso, as pessoas comentam sobre isso nas ruas, e um grande entendimento de todo mundo que eu conversei na Venezuela é de que não é possível perder as conquistas que foram alcançadas ao longo dos últimos anos. E a direita vencer as eleições significa justamente a perda dessas conquistas e colocar de novo o povo, ao invés de um lugar de decisão do processo, está no lugar de espectador, mero espectador de um processo político que, na verdade, seria as entregas dessa riqueza, toda a riqueza natural que a Venezuela tem, todo o processo do petróleo, mas não só isso, todos os outros processos venezuelanos, a entrega disso para o imperialismo, para o controle direto do imperialismo, né? Então, com certeza, é esse projeto que está em disputa na eleição. E é um projeto de se o povo avança, se o povo continua a participar desse processo de decisão, e nesse processo vão ter as suas questões, as suas divergências, mas que se resolvem dentro desse âmbito de avanço, de olhar para frente, e não, ou então entregar tudo isso de novo para o imperialismo dos Estados Unidos, independentemente, inclusive, de quem seja o presidente ou a presidenta dos Estados Unidos, né? Então, acho que é importante ter essa dimensão desse processo venezuelano. É um processo profundamente popular, democrático e de ampla participação. Então, quando eu fui à Venezuela recente, foi no final do mês de abril, e eu conversei com as pessoas e disse: olha, no Brasil se fala muito da ditadura de Maduro, o que vocês acham disso? O pessoal começava a rir. Ditadura? Ditadura aqui não tem ditadura. Aqui a gente reúne a associação de bairro e fala para construir essa escola, e o governo constrói a escola. E eu fiz uma reunião, inclusive, em Caracas, em um dos distritos da periferia de Caracas, das imensas favelas que tem em Caracas, numa escola construída pela comuna, né? A comuna, com o apoio do governo, tendo os insumos, né, para a construção, tendo todo o processo. Então, isso modifica qualitativamente a vida de um povo. Nós estamos falando de um país como o nosso, em que uma grande parcela da população não tem acesso a saneamento básico, né? A gente ainda tem um índice de analfabetismo gigantesco, e isso se modificou no processo venezuelano, né? Então, acho que queria primeiro deixar essa dimensão dessa participação popular, nessas mudanças que ocorreram no processo bolivariano, desde a vitória de Chávez, desde a chegada de Chávez ao governo, um povo que barrou a tentativa de golpe, né, em 2003 também, com aquele processo que o imperialismo tentou fazer, e que tem barrado sistematicamente as investidas do imperialismo com as suas candidaturas fantoches, como é o caso do Edmundo agora. Bom, é muito interessante, importante, né, significativo o que o Renato acabou de falar. E eu pergunto para você, Zé Vira, uma coisa é o que o Renato está falando a partir de ter ido lá, conferido e participado, visto, né? A população definindo o que ela quer e o governo cumprindo o que a população quer. Mas eu fico pensando aqui no Brasil, em que uma minoria, né, conhece a Venezuela, de ter ido lá, minoria mesmo, né? E quem se interessa por política internacional, que a gente sabe que não é uma parcela muito expressiva, ela se informa pela Folha de São Paulo, pelo Jornal Globo, pelo Jornal Nacional, que são veículos nitidamente contrários a qualquer governo popular. Haja vista que no Brasil que esses jornais e demais veículos da mídia corporativa fazem em relação a governos como Lula, fizeram no passado, fazem hoje, fizeram com Dilma, derrubaram Dilma, né? Dilma Rousseff. Então, diante disso, eu te pergunto, assim, como é que você vê essa falta de informação e, ao mesmo tempo, posicionamentos tão equivocados das pessoas, inclusive de parcela da esquerda, em relação ao que acontece na Venezuela e ao próprio processo eleitoral, esse processo em curso, né? Ângela, é difícil de a gente avaliar as razões desse comportamento, principalmente porque, quando a gente fala de profissionais de imprensa, a gente fala de pessoas que têm um
Primeiro, tem o trato profissional, né? São pessoas que sabem lidar com a informação e deveriam zelar pela qualidade disso, e não é o que acontece, né? A Venezuela, em 20, o Beto frisou isso na abertura que ele fez, na gravação dele, em 25 anos ela se transformou completamente, mesmo debaixo de uma tremenda barragem de sabotagens, né, por parte do imperialismo, ela conseguiu dar a volta por cima. Né? E essa pressão do imperialismo é tão grande que o profissional da imprensa devia prestar atenção nos números, né? Olha, logo no início do primeiro governo Chaves, no ano 2000, a Venezuela já exportava 3 milhões de barris de petróleo. Hoje, agora, ela está exportando 1 milhão. São 2/3 a menos. Do ponto de vista econômico, imagina a pancada que é isso. Qualquer analista brasileiro que fosse tratar dessa realidade teria que entender por que 2/3 do principal produto, que é a base da economia da Venezuela, tem uma queda tão grande. Sabotagem, um cerco, né? Um bloqueio, um dos mais fortes bloqueios promovidos pelo imperialismo norte-americano. Né? E isso não é citado, isso é ignorado nas análises que se faz. Né? Agora, por exemplo, fala-se muito da eternização do Maduro no poder. Né? Se ele vencer essas eleições, ele completará o fim do mandato, 18 anos, 3 mandatos de 6 anos no poder. A Angela Merkel da Alemanha ficou décadas no poder na Alemanha, ninguém falava nada. Ninguém pregava a mudança da Angela Merkel na Alemanha lá, não. Por que agora aqui os nossos colunistas acham que é errado o Maduro se recandidatar pela 3ª vez? Sabe? Que isso é antidemocrático. Para Angela Merkel não é antidemocrático e para o Maduro é. Né? Quer dizer, e outra, um evidente preconceito que sempre existiu, é uma coisa que salta aos olhos, o preconceito contra um sindicalista que está no poder. Todo mundo, quase todos os profissionais da imprensa aqui, quando tratam do Maduro, tratam desrespeitosamente, é uma coisa que irrita a gente que acompanha a imprensa mundial e o noticiário internacional. Eles não tratam os outros governantes com desrespeito como que tratam o Maduro, sabe? É uma coisa assim, eu não sei explicar, Ângela, mas fico muito triste com esse comportamento. Fechado aqui. Chama o Maduro de ditador, sendo que ele venceu a eleição, e não falam que, por exemplo, um Zelensky é ditador porque o mandato dele já acabou e ele continua no poder. 2 pesos, 2 medidas, não é? Sim, e não ressaltam, não destacam o ataque violento que foi feito. Olha, só a desapropriação de uma mega empresa venezuelana que atua nos Estados Unidos, que era a maior distribuidora de combustível dos Estados Unidos, a Citgo, né, que foi roubada pelos americanos. Né? O confisco das reservas de ouro, bilhões de dólares em reservas de ouro que estavam em Londres, foram confiscadas. Em nome de quê? É um assalto. Ninguém ressalta isso. Os Estados Unidos têm direito de desapropriar uma empresa como aquela. A Inglaterra tem direito de se apropriar do ouro da Venezuela. Por quê? E isso não foi há 2, 3 séculos atrás, porque há 3, 4 anos atrás. E a mídia agora, não nada. A mídia é como se o governo norte-americano, o governo inglês tivesse o direito de roubar os outros povos impunemente. E ninguém fala que são ditaduras, que são... Assim, entendeu? É um tratamento desigual que merece reflexão. Pouquíssimos órgãos de imprensa
se colocam noutra perspectiva e destacam essas injustiças tremendas que ocorrem, né? E o Maduro não está só também nessa invisibilização. Né? A coisa mais dolorosa que a gente está vivendo hoje é o massacre do povo palestino, que também é invisibilizado e naturalizado. Né? Hoje, os bombardeios são diários, com dezenas de mortes diárias, então não estão merecendo nem um pé de página. Não estão encobrindo os crimes daquele genocida Netanyahu lá, como se tivesse uma normalidade naquela região, né? Quando é um dos genocídios mais sangrentos e dramáticos desse século XXI. Né? Não é o mais sangrento e dramático do século XXI. Eu não sei explicar, Ângela, mas fico muito triste. Eu acho que isso precisa de mudança. Pouquíssimos órgãos, né? E vocês que estão nesse fronte da digital aí têm uma responsabilidade, um papel grande a cumprir no sentido de mudar essa situação, certo? Sem dúvida. Bom, eu pergunto para o Renato. Opa, não, o Renato está voltando aí, olha, está voltando. Aí, que bom, Renato de volta. Renato, eu pergunto para você o seguinte, né? A partir do que o Zé Vieira comentou, e, enfim, né? Você que esteve recentemente na Venezuela, conta para a gente como é que a mídia funciona lá, porque, entre outras desinformações e mentiras que a mídia corporativa brasileira espalha sobre a Venezuela, é que no país vizinho há censura, que são pouquíssimos os meios de informação que podem atuar, que se eles não estiverem alinhados ao governo, não funcionam, que o governo fechou emissora de televisão e tal. Conta para a gente como é que é a mídia, a imprensa na Venezuela. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa discutir, inclusive, o papel da mídia nesse processo todo, né? A gente está aqui desde o início da nossa conversa falando do que a mídia brasileira tem falado sobre as mentiras que tem falado sobre a Venezuela. O Zé colocou muito bem o silenciamento e a desumanização do genocídio palestino, que tem sido tratado também por parte da mídia. Então, a mídia tem um poder muito grande de mobilização ainda. Não são só pelos celulares, né, que a gente se informa, também pelos celulares, pelas TVs, pelos rádios, por todo o processo de internet. Então, a mídia tem um papel importante. Então, o que a Venezuela fez é o que eu acredito que os países da América Latina precisam fazer, que é justamente questionar a ação imperialista, a ação da classe dominante na imprensa, e que vincula as informações como a única verdade, como a única possibilidade. Então, a gente não tem todas as informações sobre a Venezuela, e não vamos ter, inclusive, sobre o processo das eleições pela mídia brasileira. A gente vai ter que pesquisar em outras línguas, na internet, para quem quiser realmente saber. Porque pela mídia brasileira a gente não vai ter exatamente o processo que acontece. Então, o que a Venezuela fez foi justamente enfrentar isso ao longo dos anos e, sobretudo, nesse processo de tentativa de golpe. E aí tem um documentário famoso, tá no YouTube aí, que é A Revolução Não Será Televisionada, que fala da tentativa de golpe na Venezuela e o papel da mídia nesse processo também. Então, houve um enfrentamento a isso. Haver um enfrentamento é justamente trabalhar para a democracia, para que mais opiniões sejam vinculadas no país. E não o contrário, não uma única opinião, não só a opinião do imperialismo e da classe dominante, mas que todas as opiniões do país ainda circulam exatamente nesse território. Então, na Venezuela tem, sim, uma imprensa, uma mobilização de oposição. Quando eu fui, estava ainda se discutindo quem seriam os candidatos da oposição. Tinham 10 candidatos dessa oposição ao Nicolás Maduro quando estava lá. E aí ainda tinha a possibilidade da Maria Corina, e ainda tinha surgido esse nome do Edmundo, o Rutia, que está disputando, e eles iam em vários TVs, faziam a sua entrevista, falavam o que pensavam sobre o governo do Maduro, sobre o governo do Chávez. Alguns desses da oposição até concordavam com o Chávez, mas queriam derrotar o Maduro.
Então, tinha uma série de candidaturas ali que tinham espaço na mídia venezuelana. Inclusive nesses canais de podcasts, né? Onde eles iam também, faziam e falavam o que queriam falar. Agora, existe um processo de formação e conscientização do povo, que é um outro elemento que muda essa correlação de força na Venezuela, que é uma grande participação popular na política, uma grande participação, uma grande mobilização e uma formação política que existe nesses movimentos sociais e também na população geral assim, da Venezuela. Então, vai acontecer, quando esses candidatos da direita, da oposição, falam sobre a sua opinião sobre o Maduro, o povo também responde. E aí vai ter um embate das ideias. É esse embate de ideias que não querem que aconteça no nosso país, por exemplo. Não querem que a gente questione no Brasil. E aí algumas verdades viram verdades absolutas, só que, na verdade, podem ser profundamente questionadas se forem vistas pelo olhar da classe trabalhadora, pelo olhar do povo, né, pelo olhar do povo organizado. Então, existe essa outra imprensa de oposição, mas existe uma forte maneira do governo se comunicar com o povo, com participação, inclusive, das comunas, programas de auditório, com as associações de bairro participando, com os sindicatos participando, com a sociedade organizada participando. Então, eu acho que esse é um processo que nós não fizemos no Brasil, porque a gente não tem Nós estamos hoje num governo, por exemplo, infinitamente mais democrático do que o governo anterior, um governo que tem condições de avanço, mas qual é a maneira que esse governo deve comunicar com o povo? Porque há inúmeras conquistas, inclusive vamos pegar elementos da saúde, por exemplo, conquistas do Ministério da Saúde, a situação do enfrentamento que se fez em relação aos povos originários no governo Bolsonaro, tudo que tem sido enfrentado nesse atual governo. Qual é o meio de comunicação que o governo tem feito com a população, e principalmente de formação política? Se não há essa formação política, há uma dificuldade de mobilização desse povo, né? Então, isso a gente tem assistido no Brasil aí, desde o golpe de 2016, o entendimento de que aquilo foi golpe, né? Porque, juridicamente, a gente sabe que, meses depois, o Congresso Nacional validou as pedaladas fiscais, teoricamente. Então, assim, se existir um golpe no Brasil, se existir um avanço dessa extrema-direita, desse fascismo no Brasil, é também porque a gente precisa formar mais o nosso povo, formar mais a nossa classe. Todas as conquistas que a gente teve foram políticas que foram implementadas e a participação popular, o acesso de pessoas mais pobres, vulneráveis à universidade, a questão dos direitos do trabalho. Então, alguns avanços e também, no caso venezuelano, avanços concretos, de conquistas concretas na vida do povo. Então, quando isso está em jogo muito mais do que a representação de quem está lá na cadeira presidencial. Está em jogo a mudança da vida qualitativa da classe trabalhadora, né? Porque eu queria falar rapidamente sobre a questão das sanções, né? Porque isso que o Zé falou do petróleo é fundamental. Então, quando baixaram mais de 900 sanções e proibições de comercialização, que o governo venezuelano não tinha condições de negociar o seu petróleo, que é isso, né, como foi dito pela própria companheira Ângela aí, que é a principal fonte, né, a maior reserva do mundo de petróleo, e você não poder negociar isso, você vai colocar o povo em uma série de dificuldades. E isso que o imperialismo fez, né? Então, sim, tem problema de energia elétrica na Venezuela, sim, tem problema de acesso ao custo de vida, né? As coisas existem, os produtos no mercado, no supermercado, só que eles estão caros, realmente, para o povo venezuelano, e isso é efeito da sanção que o imperialismo estadunidense fez à Venezuela. E o povo venezuelano tem consciência disso, e é por isso que tudo indica que o Maduro vence as eleições, porque o povo tem consciência de que há uma imposição do imperialismo dos Estados Unidos para dificultar a vida desse povo. E aí, um candidato da direita, o candidato fantoche, é o candidato que vai entregar o petróleo ao imperialismo. E aí, que dessa correlação de força internacional vai ser importante, porque quando se renegociou o petróleo venezuelano, foi justamente quando foi interessante para os Estados Unidos,
mediante o conflito Rússia-Ucrânia. E aí você não precisaria de petróleo russo, né? Então, vamos baixar aqui a sanção à Venezuela e vamos negociar e renegociar. E essa pequena renegociação que aconteceu nos últimos meses já mostra um país em desenvolvimento, um país em crescimento. Então, quando eu fui à Venezuela, estavam se retomando serviços que tiveram que ser cancelados por conta da sanção. Por exemplo, o uso do metrô de Caracas, pintura nos asfaltos, coisas básicas assim do povo. Isso foi retomando porque houve essa possibilidade de negociação. Então, o que o imperialismo está fazendo com a Venezuela é o que ele faz com Cuba desde a década de 60, que é tentar estrangular o desenvolvimento da população, do povo, da classe trabalhadora, não deixar de se desenvolver. Porque se desenvolve, aí sim fica um exemplo para o mundo inteiro, para os povos oprimidos, para a classe trabalhadora do mundo, que é possível sair desse círculo de exploração capitalista e apontar uma nova sociedade, apontar uma nova condição de vida. Então, eu acho que esse é um elemento, né? Então, a grande imprensa não fala isso, porque ela está sobre o interesse também dessa classe dominante, né? Ela também expressa a vontade da classe dominante, e é por isso que se humaniza um candidato. Estava vendo recente matérias tipo, o Edmundo é um excelente avô, estava na sua casa, conversando com seus avós, e o Maduro é um ditador sanguinolento, né? Como se ele também não fosse um cidadão de família, que tivesse a sua esposa, que tivesse as suas vidas, né? Aí se humaniza o Edmundo e se demoniza o Maduro. Então, esse tipo de ações são realmente para poder influenciar de uma maneira pró-imperialista a nossa classe, o nosso povo. Ok, ótimo, Renato. Bom, eu não sei se você acompanhou, Zé Vieira, na semana passada, o caso da repórter da Record, Renata Varandas, que vazou, né, para o mercado financeiro, para um de seus clientes do mercado financeiro, que além de repórter e eventual apresentadora do principal jornal da Record, né, a Renata Varandas também é sócia de uma empresa, né, Capital Advice. E esse vazamento, na terça-feira passada, né, fez muita confusão no mercado financeiro, fez o dólar ter uma subida muito rápida aqui no Brasil, que ele vinha em queda, não é? Ou seja, criou problema para o governo federal, para a economia brasileira, muita gente perdeu dinheiro, alguns espertalhões, obviamente, ganharam, né? E até agora não aconteceu nada, porque a Record disse que a gente não sabe se afastou, se demitiu, a repórter não falou nada, as entidades, né, de jornalistas, etc., também não se pronunciaram, e é um exemplo clássico, né, de como a mídia, né, e jornalistas atuam para desestabilizar um governo, porque a gente sabe como o Banco Central bolsonarista brasileiro tem forçado a barra para elevar a inflação e criar problemas para o governo Lula nessa área. E com problemas para o governo na área econômica, como disse o Renato, não é? A população fica, além de sofrer, ela vai ficando indignada. E no caso de sanções, a expectativa, né, do imperialismo é que ela vá para as ruas protestar e derrube o governo, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão aqui no Brasil, porque eu acho que ela tem tudo a ver com o que o Renato acabou de relatar. Sim. Angela, sem dúvida. E você citou esse caso da manipulação da notícia para uma especulação com o preço do dólar, né? E tem um fato que eu considero muito mais grave, que é a omissão e a desinformação ou informação truncada, vesga, sobre a privatização da Sabesp em São Paulo, né? Que é uma coisa que está acontecendo no estado de São Paulo, mas tem repercussão e dimensão nacional, até pelo montante, e São Paulo também é o maior estado do país, né? É um verdadeiro assalto aos cofres públicos, um crime contra a economia popular, e está sendo tratado como se fosse uma decisão administrativa e política lá de privatização do governo, inquestionável. Ninguém procura, né? Não existe aí, no caso, com pouquíssimas exceções, as nossas instituições não vão atrás dos interesses que estão em jogo ali, né?
No caso dessa repórter, a coisa foi muito evidente, foi uma pessoa só, numa coisa localizada, houve uma denúncia e houve consequências, vamos dizer assim, né? Embora as especulações não haja como revertê-las, né? Agora, e no caso da privatização? Até agora não, né, tem umas causas na justiça, mas não aconteceram nada, né? Esse vínculo aí é conhecido, você é uma das pessoas que faz esse trabalho de denúncia da mídia sob controle dos grandes capitais, das famílias da comunicação no Brasil, né, que são donas da comunicação e aliadas das oligarquias em cada estado, aliadas do latifúndio e aliadas do imperialismo, né? Quer dizer, elas têm um lado e trabalham contra o povo brasileiro, né? Na fala do Renato, me chamou muito a atenção que ele destacou, com razão, o processo de mobilização das massas populares da Venezuela, mobilização e organização. Isso é uma constante desde o início do governo Chávez, né? O Chávez criou centenas de rádios comunitárias, né? Criou a televisão, a Telesur, para toda a América, uma televisão internacional que cumpre um papel extraordinário aí para a luta dos povos, né? E foi ao povo, mobilizou o povo, mostrou para o povo a importância de ocupar a área da comunicação. A comunicação popular na Venezuela é de uma dimensão que não tem paralelo no Brasil. Não tem paralelo. Pela massividade, por abarcar todo o território nacional, e está efetivamente na mão dos movimentos sociais. Porque a política pública de comunicação foi construída no sentido de dar voz aos segmentos organizados da sociedade. Então, ele estimulou também a organização da sociedade, né? Foi um fator de incremento, de desenvolvimento da organização da sociedade e que leva a esse empoderamento real das massas na rua quando precisa. Foi, de certa forma, quando esse vídeo que o Renato citou, que é maravilhoso, que a revolução não será televisionada, né? Vale para aquele período, né? Porque a televisão será televisionada, com apoderamento pelas massas populares dos meios de registro de comunicação, né? Tanto é que foi a rápida reação dos meios de comunicação populares que trouxeram as massas para reverter o golpe de 2002. Né? A reversão, a ocupação das ruas por milhões de pessoas para retornar o Chávez ao poder foi fruto também da comunicação popular, né? Da organização e da comunicação popular. Então, o comentário que eu queria fazer sobre essa questão específica é esse, sabe? Eu sinto muito que aqui no Brasil a gente não tem um processo massivo de empoderamento e de desenvolvimento da comunicação popular. Existem muitas iniciativas e existem valorosos comunicadores populares, existem alguns instrumentos de comunicação que estão crescendo, né? Principalmente os meios digitais. A nossa esquerda, ligada aos movimentos populares, tem ampliado seu espaço na fronte digital da comunicação, mas ainda está, no conjunto, ainda é uma parcela muito pequena e não tem, clara e efetivamente, o suporte que deveria ter do nosso governo. Porque o nosso governo, com essa história de ser um governo de coalizão, ele simplesmente não assume o seu compromisso popular de uma forma mais clara e decisiva, né? Então, a gente não tem aportes, os aportes que deveria haver do orçamento público para a comunicação pública. Não há uma oxigenação, não há um suporte, não há um apoio para os comunicadores populares
como você, como o Eduardo Moreira, como toda a turma do 247, e dezenas de outros aí pelo Brasil afora, o Tutameia, né? Centenas, eu diria que hoje já são na escala de milhares de comunicadores populares, que se tivesse um suporte pequeno da parte dos nossos governantes, poderiam multiplicar o potencial e a força do povo, dos nossos segmentos populares, para garantir não só as melhorias, mas garantir que não haja retrocesso, porque na conjuntura que a gente vive hoje no mundo, a gente ainda vive sobre o risco de retrocesso, né? Infelizmente. Mas hoje nós estamos no poder, entre aspas, né? Acossados e atacados, e ainda dependendo de fatores da geopolítica aí, né? Que não tem como fugir dessas, são contingências, né? Mas precisamos de uma posição mais clara dos nossos governantes. Isso é claro, investindo na comunicação popular, porque a comunicação popular é base da educação popular, é base da organização popular. É imbricado, é indispensável, uma necessidade assim, indiscutível. Bom, para vocês que estão chegando agora, o tema do programa hoje são as verdades e mentiras sobre as eleições na Venezuela e sobre a própria Venezuela. E nós tivemos direto de Caracas o jornalista brasileiro Beto Almeida, que fez uma participação na abertura do programa, e agora nós estamos conversando com o José Vieira e com o Renato Campos, os dois integram a diretoria da Associação Cultural José Martí, de Minas Gerais. O Zé Vieira é presidente, o Renato é da diretoria, e essa associação ela é fundamental no estímulo, a amizade, a parceria, né, entre o povo cubano e o povo mineiro, o povo brasileiro, mas também está em todas as lutas progressistas e a defesa, né, do legado de Chávez e da luta de Maduro na Venezuela é uma das questões também que a José Martí abarca e apoia e trabalha a favor. Então, você que está chegando agora, não se preocupe, o programa fica lá no YouTube. Então, você pode continuar assistindo o programa até o final, da agora para frente, mas se você quiser ver o início também, o que a gente adoraria, não é? Você vai lá no YouTube e vai pegar desde o início. E você pode também compartilhar esse programa, dar o like, né? Se inscrever lá no YouTube, no Toque do Coletivo Alvorada, porque além de receber informações sobre esse programa, que é toda quarta-feira, você vai receber informação sobre outros programas que o Coletivo Alvorada tem e sobre o trabalho de militância política e conscientização política que o Coletivo Alvorada faz. E é um trabalho muito bacana e muito intenso, não para, seja em termos municipais, estaduais ou mesmo nacional e internacional. Então, né, a gente espera todos vocês indo lá, ativando o sininho, e é de graça. Ninguém tem que pagar nada para receber informação de qualidade e uma programação de qualidade também. Bom, fiz o comercial, né, gente? Fiz o comercial. Agora eu volto para o Renato, né, Renato? Eu te pergunto o seguinte: a gente sabe que a chamada onda rosa, para alguns, onda vermelha, né, na América do Sul, né, ela começa com a vitória do Hugo Chávez, né, lá em 98. E para alguns, não é, essa onda ela terminou, e o que a gente tem agora com alguns países com governos progressistas nem se assemelha ao que foi, né, a onda rosa, a onda vermelha da década passada, pelo peso, pela importância e pelas mudanças estruturais, em alguns aspectos, que ela trouxe. Você consegue fazer esse paralelo entre o que se viveu na onda rosa e agora, claro, que não é uma onda rosa, é uma onda lamentavelmente conservadora, de extrema-direita, mas você faz esse paralelo? Sim, eu acho que é importante a gente entrar nessa discussão, porque eu até acho, assim, a gente tem avaliado aqui também, pelo Jornal Verdade e tal, que não está esse passeio todo da extrema-direita também não, sabe?
porque há alguns enfrentamentos que têm acontecido no mundo que mostram um pouco isso. Antes de chegar efetivamente aqui na nossa região, eu acho que é importante dizer da vitória eleitoral na França, e onde todos os prognósticos dessa imprensa brasileira, né, dessa imprensa, era de que a Le Pen venceria com folga, e ela acabou ficando em terceiro lugar, com propostas mais radicalizadas à esquerda, num país que estava tendo muita mobilização. Na França tiveram várias greves gerais nos últimos anos, inclusive de enfrentamento a políticas do Macron, e se venceu as eleições à frente de esquerda, com as suas pautas de esquerda, né, sem abrir mão dessas pautas. E também o Partido Trabalhista Inglês, que tem uma posição um pouco mais avançada, também venceu as eleições parlamentares na Inglaterra. Então, o que está acontecendo, na nossa opinião, na minha opinião também, é um avanço da luta de classes, do acirramento desses conflitos e dessa polarização mesmo, onde a gente precisa colocar as nossas pautas históricas da esquerda, né? Então, na América Latina, é importante frisar que o pessoal, a esquerda conseguiu vencer as eleições do México, né? Então, é um país que, nessa época em que Chávez venceu as eleições na Venezuela, era um país pró-imperialista. A gente sabe do que significa a ALCA, aquela propaganda da ALCA na época, e o que significava o acordo de livre comércio na América do Norte. E houve um rompimento disso com o governo do López Obrador, e também continua esse rompimento com um governo mais à esquerda no México. Também a derrota da tentativa de golpe na Bolívia, onde a gente conseguiu ter um enfrentamento também de mobilização popular, né, os povos indígenas em horas, poucas horas. Chegou a La Paz e conseguiu fazer um enfrentamento, e quando esse general golpista foi punido, foi preso, que é um exemplo para nós aqui no Brasil, né? Porque também sofreu uma tentativa de golpe em 8 de janeiro e nada se passou com aqueles que planejaram o golpe. Então, aí a gente tem ainda um governo mais progressista no Chile, né? A gente tem um governo também historicamente importantíssimo na Colômbia, que era um país onde tem mais bases militares dos Estados Unidos, mas é um governo também que tem feito um enfrentamento a isso, se solidarizou inúmeras vezes às vítimas do genocídio palestino e tem conseguido dar também mudanças qualitativas na vida do povo colombiano. Então, há muito que se avançar, mas se avançou bastante no governo Petro na Colômbia. Então, o que a gente está tendo é uma luta, né? Uma luta de classes, um acirramento desse conflito social. Conseguimos aqui, de novo, vencer o bolsonarismo nas urnas, e aí eu concordo com isso que o Zé falou, a gente precisa vencer em todos os setores, né? Inclusive na política governamental, de incentivo à formação e à população organizada do povo brasileiro e tal. Então, eu acho que há uma possibilidade, sim, de a gente ter um amadurecimento dessa onda que aconteceu no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, um amadurecimento e um acirramento, e alguns aprendizados que a gente teve em relação a isso. Primeiro, a gente precisa não abandonar as pautas históricas da nossa classe, porque essas pautas históricas que nos deu condições de se colocar como alternativa viável para a nossa própria classe trabalhadora. Então, mudanças que realmente vão fazer com que essa nossa classe, que hoje talvez não esteja politizada por várias outras razões e elementos que a gente pode até debater, mas que não está numa participação organizada, mas que ela dê mais valor a essas conquistas e a esses governos mais populares, mais progressistas na América Latina. E aí eu queria, de novo, falar dessa questão da Venezuela, porque ao longo desse governo Chávez, desse governo Maduro, mudanças concretas na vida do povo foram feitas, né? Eu queria citar algumas. Primeiro, o Chávez, quando ele faz as mudanças, inclusive nessa de criar a televisão, de criar a Telesur, ele também dá poder às comunas, né? Que são organizações populares que acontecem na Venezuela, onde, no caso urbano, elas vão planejando a construção de equipamentos públicos na região, no território, reformas de asfalto, as coisas mais simples da vida cotidiana, mas que nós sabemos que faz uma enorme diferença na vida do povo.
Então, essa comuna urbana vai debatendo isso, vai tentando ter mais escolas, postos de saúde e etc. E, no caso rural, fazendo plantio mesmo, e inclusive relacionando economicamente com outras comunas. Então, existem na Venezuela um pouco mais de 2.000 comunas, espalhadas por todo o território. Umas plantando mandioca, plantando milho, outras resolvendo os problemas mais candentes assim da população dos bairros. Então, eu tive na comunidade de Adjuntas, em Caracas, onde eu participei de uma reunião com 3 comunas. Depois eu fui no estado de Corretes, que é um estado de plantio de pequenos proprietários. É um estado, inclusive, que a direita governa, venceu as eleições lá, então há essa luta grande ainda, mas que o povo vai se organizando, vai plantando, vai comercializando. Fui no estado de Carabobo, em Valência, onde também existem as comunas que vão organizando, mas essas mesmas leis do final dos anos 2000, que o Chaves implementou, disse que se os patrões, se as grandes empresas não tiverem condições de fazer a produção, que então os trabalhadores assumam a fábrica e controlem as fábricas. Então, é um processo que está acontecendo na Venezuela desde 2008, 2009, e que os trabalhadores estão dirigindo as fábricas. Então, veja, existe isso por força de lei, né, do governo Chaves. Então, os trabalhadores estão fazendo. A gente teve a oportunidade de visitar algumas dessas fábricas. A gente fez, inclusive, uma matéria para o jornal, 2 matérias para o Jornal Verdade, falando de uma fábrica, Thomas Greco, que foi tomada por mulheres, são mulheres operárias, que antes a fábrica produzia documento de carteira de trabalho, certidão para poder dirigir carro, automóveis, né, habilitação. E hoje elas produzem cadernos para crianças, produzem cadernos escolares, livros. Fui numa fábrica também chamada Proletários Unidos, que era a fábrica da Brahma. Então, a Brahma abandonou a Venezuela e os trabalhadores da Brahma assumiram a fábrica e hoje eles estão fazendo dessa fábrica o que tinha de reserva de água. Ele está distribuindo para a comunidade, a água para a comunidade, e plantio de tomate, plantio de algumas verduras também, para que as pessoas tenham acesso e também produzindo ração para porcos, para cavalos, para animais de cultivo. Então, pude visitar a planta dessa fábrica, hoje chamada Proletários Unidos. Então, veja que o processo das eleições está isso em jogo, né? O que acontecerão com essas comunas se o imperialismo assume o governo venezuelano? O que vai acontecer com a vida de milhares de venezuelanos se o imperialismo assume esse controle? Vai acabar com essa comuna, obviamente, né? Vai mandar prender, vai mandar matar, vai fazer o que quiser, mas não vai deixar que a classe trabalhadora produza aquilo que ela mesma entende que seja o mais necessário para se produzir, né? Então, isso é um elemento e um processo venezuelano profundo, né? Outra medida foi como o governo de Maduro enfrentou as sanções, porque ele poderia, inclusive, recuar politicamente, entregar a preço de banana todas as riquezas naturais venezuelanas, mas ele não fez isso. O que ele fez foi dar condições ao povo de entender que isso é um processo de imposição de sanção e ajudar e facilitar naquilo que poderia. Então, com todo o achatamento salarial venezuelano, o governo decidiu por fazer gratuito água, luz e gás. Então, nenhuma família venezuelana paga água, luz e gás, sem considerar ainda, né, a imensa política de habitação que o governo Chaves fez e continua a fazer. E o que ele já fez modificou radicalmente a questão do déficit habitacional na Venezuela. Então, quando quem tiver a oportunidade de ir à Venezuela, vai perceber que prédios no centro de Caracas, e que se fosse em qualquer outra capital, como nossa mesma aqui em Belo Horizonte, ou qualquer outra capital do Brasil, seriam áreas de grandes empresários, de grandes empresas, de empresas internacionais, hoje são moradias. Então, a gente vai passar em principais avenidas da Caracas com pessoas morando mesmo em grandes e enormes e modernos, inclusive, edifícios que antes estavam para os negócios de empresas estrangeiras e agora estão para a moradia do povo venezuelano. Então, se o povo não tem que pagar, em sua grande maioria, o aluguel, e foi gratuito água, luz e gás, a dificuldade maior é, sem dúvida nenhuma, a questão de conseguir comprar alimentos. Aí sim que no achatamento salarial, com as sanções,
com a proibição de comercializar petróleo, de fazer a economia se desenvolver, é que o imperialismo tem conseguido estrangular, e aí tem mesmo o número de venezuelanos que saem da Venezuela, mas saem sabendo que tem casa lá, mas que precisa mandar dinheiro para que a família consiga comprar os alimentos, né? Então, sendo isso, colocando isso em jogo, colocando isso em consciência da população, o povo tem muito a que lutar, né? Muita coisa da sua própria vida, da sua construção, da sua formação está em jogo. Então, no processo de eleição, é um processo onde esses conflitos vão se mostrar, né? Qual é a saída, então, que a direita vai apontar para as crises, se não entregar tudo que tem ao imperialismo, se não retirar os trabalhadores e invalidar as comunas construídas e colocar de novo as empresas estrangeiras no controle da produção de vários setores da Venezuela. Então, isso tudo está em jogo. Então, acho que é um processo importante da gente avaliar, porque nessa onda que foi no início dos anos 2000, a Venezuela persiste. E ela persiste justamente porque há uma mobilização popular. Porque nós vamos lembrar também que no início de 2019, quando tiveram as sanções, houve uma enorme pressão do governo Trump de invasão à Venezuela, né? A pressão que se tinha naquele período ali de dizer que havia um possível conflito na Venezuela, que se tivesse o conflito na Venezuela, tal e qual país deveria se portar de tal e qual maneira. Mas a verdade é que o imperialismo não fez isso porque existe uma enorme mobilização popular. E é essa mobilização popular que tem dado condições da Venezuela persistir apesar das sanções e apesar dos ataques sistemáticos que o imperialismo tem dado. Né? Acho que é por aí. Exato. Agora, é incrível, né? Como nada disso é do conhecimento da maioria da população brasileira. Isso não chega aqui, né? Os veículos da mídia corporativa não tratam desse assunto, aliás, desinformam, e os veículos da mídia independente, os que tratam desse assunto, não têm ainda, né, o alcance que seria de se esperar. Exatamente por isso eu pergunto para você, Zé Vieira, se você considera que até o presidente Lula foi alvo de desinformação sobre a Venezuela, sobre o processo eleitoral, a partir de duas falas que a mídia corporativa brasileira, e não só ela, parte da internacional também, manipulou. A primeira foi a tal do banho de sangue, quando o presidente e candidato à reeleição, Nicolás Maduro, advertiu que uma vitória da extrema-direita poderia significar um banho de sangue. Não que ele iria estar à frente disso, mas o resultado poderia ser isso. E mais recentemente, se não me engano, anteontem, quando, também comentando, né, uma fala do presidente Maduro, o presidente Lula colocou uma posição, digamos, diferente das que ele tradicionalmente diz quando se trata da Venezuela. O presidente Lula, que sempre teve uma excelente relação com o Hugo Chávez e mesmo com o Nicolás Maduro. Você acha que o presidente Lula também agora é alvo dessa manipulação de informação sobre a Venezuela nessa reta final de campanha eleitoral? Ângela, eu acredito mais em razões diplomáticas, em razões ligadas à geopolítica nesse posicionamento, sabe? Porque ele está num momento também de profunda indefinição dos rumos do imperialismo norte-americano, né? Em que quem golpeou, infelizmente, num quadro assim, que quem deu o golpe na Dilma, né? Foram os democratas, né? Em 64 também foram os democratas no golpe. Exatamente. Mas quem ampliou as sanções foram os republicanos, as sanções contra a Venezuela e contra Cuba foram os republicanos, né? E que hoje se coloca como se a continuidade dos democratas fosse qualitativamente muito melhor para a América Latina do que a volta do Trump.
né? A volta dos Zé Vieira, republicanos. desculpa te interromper, mas é inevitável. Assim, eu estou impressionada com o viralatismo aqui no Brasil, inclusive de setores de esquerda, na torcida pela Kamala Harris, como se fosse uma grande diferença, ou se tivesse diferença, né? Eu acho que isso é característico desse momento. Quando o Renato estava falando, eu estava me lembrando justamente dessa questão. A habilidade com que a Venezuela se conduziu ao longo dessa longa crise do imperialismo aí, no plano da geopolítica, também é um dos fatores que explicam a sobrevivência do regime lá, apesar desse ataque inaudito, um ataque de grandes proporções que a Venezuela sofreu. Outros governos teriam caído, né? Pode-se dizer que o ataque que a Venezuela sofreu foi muito maior do que o ataque que o Brasil sofreu. E a Dilma caiu. Eles nos tiraram do poder. E lá eles continuaram, né? A gente devia investigar o porquê disso, que eu acho que está nessas raízes populares do governo, do regime venezuelano, né? Agora, também está nas alianças. A Venezuela ela é um membro... assim, ela está alinhada com os BRICS, fez grandes estratégicos acordos com a China, fez grandes estratégicos acordos com a Rússia e com o Irã, justamente os malditos pelo imperialismo ocidental. Exatamente. E é o trio que hoje se opõe e consegue barrar o avanço do imperialismo norte-americano e seus acólitos aí da OTAN, não é verdade? É em cima desse trio que se estrutura a nova redivisão de forças do cenário internacional, não é? Quando a gente olha o cenário da América Latina aqui, todo o discurso ainda é de um avanço da extrema-direita no mundo, mas ele está sendo contido em vários lugares, né? Em alguns lugares há uma pequena reversão, não é uma coisa, vamos dizer, revolucionária, em que as esquerdas derrotaram a extrema-direita, mas estão sabendo contê-la e começando a reunir forças para derrotá-la, sim, futuramente. E aqui na América Latina, quando o Renato falou aí da conjuntura, é um pouco esse cenário, né? Nós conseguimos, o golpe da Bolívia foi revertido, tem um governo progressista na Colômbia, tem um governo progressista. A única derrota notável que nós tivemos aqui, importante, é a da Argentina, né? É a da Argentina, mas com um governo que, a cada dia, aprofunda a tragédia do povo, da economia do povo argentino. Sob o aplauso da mídia corporativa brasileira e internacional. E também faz um silêncio, e olha que aquilo ali tem uma importância até estratégica para o Brasil, para o futuro do Brasil, porque eles estão entregando o controle do Rio da Prata ali para os americanos de uma forma descarada, e isso pode nos afetar economicamente de uma forma poderosa, se o Rio da Prata for usado como elemento de ataque à economia brasileira. Porque uma parte muito grande da economia brasileira está ligada à parte do sul-sudeste, né? Toda aquela saída ali, e a Argentina entregou isso aí para os americanos. A polícia do Rio da Prata hoje é o exército americano, né? Então é uma coisa horrorosa. Mas, apesar desse desastre argentino, que eu acho que o povo argentino vai conseguir derrotar essa extrema-direita, não demora muito, é um povo que tem um nível político elevado e tradição de luta, né? Esse governo não vai ter um fim tranquilo e nem continuar, muito menos continuar, certo? Vai ser derrubado. É uma convicção que eu tenho, a gente conhece a trajetória de lutas aí do povo argentino. O cenário é de muita confusão, o cenário internacional, típico do tamanho da crise que o imperialismo norte-americano vive, né?
E o que é impressionante é que ele arrasta atrás de si, como cordeirinhos, todos os países da Europa ali, que são o berço da civilização, que são, assim, como se fosse uma espécie de base da nossa cultura e hábitos aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso aí também está por trás dessas posições equivocadas, e na maioria, e algumas mal intencionadas mesmo, no trato desses fatos aí, essa cegueira que não vê a mão do imperialismo atrás de toda essa destruição que ocorre no nosso território, de toda essa manipulação que existe, ela acho que vem disso, sabe? Vem desse... Como diz, o pior cego é o que não quer ver. O pessoal não quer ver a mão do imperialismo aí atrás. Não quer ver que a extrema-direita brasileira é sustentada e orientada de fora. Não quer ver que o Departamento de Estado norte-americano montou a Lava Jato aqui dentro, né? Derrubou a Dilma, né? Fez a espionagem. Isso aí tudo está naturalizado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E eu acho que vai ter um momento que a ficha dos nossos comunicadores aqui vai cair nesse sentido, sabe? Não vão expressar a ideologia e nem as opiniões dos seus chefes, dos donos dos jornais em que eles trabalham, sabe? Eu acredito nisso. Eles vão ter sensibilidade para perceber que o caminho da soberania passa por desmascarar essas manipulações, né? Exato. O Beto Almeida, no início do programa, ele, na gravação que ele fez, direto de Caracas para nós, ele diz o seguinte, que há toda uma tentativa de invisibilizar as eleições na Venezuela por parte do serviço secreto dos Estados Unidos, que passariam, né, os últimos momentos da campanha eleitoral, que termina amanhã, mas até domingo, né, quando é a realização do pleito, divulgando só os resultados de pesquisa dos institutos pró-imperialismo, né, pró-candidato de oposição lá na Venezuela, né, que é como é que é o nome? Edmundo Gonzalez, né? Como é que você está vendo isso, Renato? Você acha que esse tipo de tentativa de esconder uma possível vitória do Maduro pode prosperar? E mais ainda, o presidente Lula, que sempre, né, entendeu e viu com muita clareza a situação da Venezuela, né, a pressão que ela enfrenta, as sanções, etc., dessa vez ele disse que é importante, né, prestar atenção ao processo democrático, ao resultado das urnas, e se a oposição, ao que tudo indica na Venezuela, não reconhecer o resultado, né? Como aconteceu aqui no Brasil com o Aécio Neves, né, lá em 2000, depois da vitória da Dilma para o segundo mandato, que não aconteceu, e se isso acontecer na Venezuela, né? Como é que fica? Qual que é a posição a ser adotada, por exemplo, pelo Brasil? O que você acha disso? Bom, primeiro, eu concordo com isso que o Zé falou, que eu acho que essas falas do Lula têm a ver com como ele se porta numa conjuntura internacional e também com a pressão dessa direita reacionária aqui no Brasil, né? Como é que ele vai enfrentar esses ataques. Então, acho que existe essa conta que ele está fazendo. Então, não é, na minha opinião, desinformação, é uma ação política organizada que o governo tem tido. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento. Primeiro, porque toda a propaganda que tem feito, toda a divulgação que tem sido feita, numa rápida pesquisa assim, de internet, a gente vai ver que está se falando mais do Edmundo Gonzalez como um candidato opositor, conheça quem ele é, saiba de onde ele veio, etc. O senhor parece um cara controlado, equilibrado, né? Um diplomata experiente, né? Exato, diplomata experiente.
e, do outro lado, um lunático do Maduro, né? Então, essa é a propaganda que a imprensa faz, é muito perigosa, a gente não pode cair nesse discurso, porque isso pode justificar essas posições que a direita venezuelana possa fazer pós-eleição. Porque o processo da eleição na Bolívia, que deu vitória ao Evo Morales, foi um processo de questionamento logo depois do resultado eleitoral e um golpe, né, que aconteceu na Bolívia. A questão foi que a gente conseguiu ali, em um ano, recuperar e derrotar o golpe, inclusive prender os golpistas, no caso boliviano, e aí hoje a gente tem o governo eleito de Luiz Arce na Bolívia. Então não é nada novo a direita questionar, aqui no Brasil foi feito, como você lembrou, Ângela? O 8 de janeiro também, né? O 8 de janeiro também, e as tentativas antes, né, do 8 de janeiro, explosão em Brasília, perto do Natal, todo um sentimento assim de que tem que questionar o resultado eleitoral, as ações, inclusive, de barreira na Polícia Federal no Nordeste para o povo não votar. Então, teve uma série de ações que foram feitas para poder influenciar o resultado eleitoral. Isso acontece aqui e a gente precisa estar atento também com os países vizinhos nossos. Então, não é bem possível que ocorra assim na Venezuela. E que, como se os prognósticos, veja o cenário, né? Os prognósticos estão dando uma vitória da direita, e no resultado é uma vitória do Maduro. Então, houve um problema. Então, tem que rever esse resultado eleitoral. Não pode acontecer. Porque eu acho que, do ponto de vista da mobilização, de influenciar o voto venezuelano, essas pesquisas não vão influenciar tanto. Porque o povo sabe quem é o Edmundo Gonçalves, né? Onde ele estava, né? Ele estava em Miami há pouco tempo atrás, né? Ele não tinha passaporte venezuelano para voltar, porque ele saiu da Venezuela, não se comprometeu em nada com o país nos últimos anos. E o povo venezuelano reconhece isso. E esse povo organizado, que está em luta e etc., reconhece ainda mais. Então, o povo, acho que esse resultado não interfere dentro da Venezuela, mas pode interferir para as políticas fora da Venezuela. E aí eu acho que as posições que o governo brasileiro, que o governo colombiano precisa dar, que os governos mais progressistas na América do Sul precisam fazer, é de confirmar o resultado eleitoral. Veja, nosso companheiro Beto Almeida está lá, né? Ele está vendo o processo, né? Então, eu confio na cobertura que o companheiro Beto Almeida vai fazer do resultado eleitoral, né? E as pessoas internacionalmente vendo como as eleições vão ser feitas na Venezuela, vão ver que existe um processo eleitoral justo, né? Existe o voto que vai definir, né? Então, não tem que se questionar sobre isso. Agora, existe um processo venezuelano, como eu venho frisado aqui nas falas, de que é muito profundo e é efetivamente popular. E aí, retomando isso desse derramamento de sangue, eu venho mesmo a questionar. Por isso que eu acho que o Maduro está correto nessa fala. Imagina se uma direita vence as eleições e destrói todas as conquistas que em décadas esse povo conseguiu. Esse povo não vai abrir mão dessas conquistas porque venceu as eleições um candidato do imperialismo, né? Então, as comunas vão se organizar, então as fábricas tomadas vão se organizar, mais ainda, como elas já têm se organizado ao longo de décadas. Então, esse derramamento de sangue vai ser provocado pela direita, pelo imperialismo, que vai querer roubar tudo, como bem disse o Zé Vieira, até estão querendo roubar o Rio da Plata, como tentaram roubar o aquífero Guarani, aqui no Brasil também, uma série de outras ações. Então, acho que nós temos que nos posicionar dando validade às eleições que estão sendo organizadas, que é possível a gente observar. Elas foram convocadas com muita antecedência, né? Que vai ser agora, 28 de julho, a gente já sabe há muito tempo. Então, o cenário internacional pode observar essa eleição. Inclusive, no dia de amanhã, dia 25, a gente vai fazer um debate presencial sobre esse mesmo processo das eleições venezuelanas, as verdades, as mentiras que o povo venezuelano também, a luta popular que tem sido travada lá. Vai estar presente o companheiro Afonso Henriques, que é um companheiro que também já observou, já foi um observador das eleições venezuelanas. O companheiro Beto Almeida também vai gravar um vídeo lá para a gente poder fazer esse debate. Vai acontecer numa ocupação em Belo Horizonte, na Maria do Arraial, às 19 horas.
depois a gente vai rodar aí nas redes também a convocação, mas é para a gente conseguir fazer esse debate e compreender que essas eleições estão sendo organizadas, tem os observadores internacionais e deve ser respeitado o seu resultado. E que a gente não deve cair nesse discurso imperialista de invalidar as eleições quando não é o imperialismo que vence, né? Porque quando é o imperialismo não tem problema nenhum. Bolsonaro mesmo fazia muito isso. As urnas tem problema, mas e quando ele venceu as eleições? Então, quando ele venceu as eleições também tinha problema? Então, que se invalidasse as eleições em 2018, que seria justo, né? Porque prenderam um pré-candidato antes, porque um que se tornou ministro era o juiz que mandou prender o candidato, então tinha até argumento jurídico legal para se invalidar em 2018. Então, não que isso é um problema das urnas, é um problema da correlação de força e das artimanhas que o imperialismo faz anterior ao processo eleitoral. Então, a gente tem que ficar atento, respeitar o resultado eleitoral e considerar que o povo venezuelano está organizado e existe uma base real do atual governo para vencer novamente as eleições. Exato. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa, né? Acho um debate muito rico, né? O que aconteceu aqui hoje, muitas informações, muita vivência, né? Direta do que acontece na Venezuela, pelo Beto, pelo Renato, e muito conhecimento também pela parte do Zé Vieira. Mas antes da gente fazer aquelas chamadas, né, para aquelas dicas, né, que a gente dá sempre no final do programa, eu vou pedir o Zé Vieira e também o Renato para, em poucas palavras, deixar aí as suas considerações finais sobre esse processo, né, na Venezuela e sobre as eleições que acontecem no próximo domingo. Zé Vieira. Está fechado, está fechado. O áudio. Ângela, pelas informações que a gente tem, e acompanhando pela internet, por órgãos venezuelanos, vendo as multidões que têm ido nos comícios do Maduro, não tenho muita dúvida de que a vitória eleitoral será do campo popular. Será uma vitória retumbante do Maduro daqui a 4 dias, dia 28, sabe? Coroando um governo que tem conseguido superar o cerco, o bloqueio dos ataques imperialistas. A perspectiva para a Venezuela é de dobrar. Ela já é um dos maiores crescimentos da economia hoje, da economia latino-americana hoje, com 4,5%. E a perspectiva para 2025 é 9% de crescimento, 9%. E não é por analistas do nosso campo, não. Isso é de organismos internacionais de economia que têm feito essa avaliação. Ela tem elementos que possibilitam dobrar o crescimento em 2025 da economia venezuelana. Eu acho que a coisa vai, que nós comemoraremos a vitória do campo popular e a derrota do candidato pró-imperialismo na Venezuela no domingo. Sabe? O sistema venezuelano eleitoral é conhecidamente e reconhecidamente um dos melhores do mundo, né? Com um sistema interno de auditagem que quase impossibilita a fraude e dificulta muito as denúncias de manipulação das eleições que o imperialismo é useiro e vezeiro de utilizar para atacar quando o campo popular vence. Então, eu acho que a gente vai passar a régua, como se diz, no dia 28 aí, e teremos um reforço no campo progressista da América Latina. Nós, internacionalistas, temos assim, até uma tranquilidade aí de que a gente vai comemorar no dia 28. Nós estamos na expectativa, mas uma expectativa muito positiva em relação às eleições. Eu queria aproveitar o ensejo aqui e dizer que daqui a 2 dias, dia 26 de julho, nós, da Associação Cultural José Martí, também comemoramos com muito ardor, né, um fato importantíssimo aí para a América Latina, que foi a epopeia de um grupo de jovens que tentou tomar de assalto o maior quartel de Cuba em 1953,
comandados por um jovem chamado Fidel, que tinha 20 e poucos anos na época, né? Fidel Castro foi a primeira ação política de envergadura do Fidel, né? Contra a ditadura que Cuba vivia naquela época, pró-Estados Unidos, né? Também sustentada pelo imperialismo norte-americano, né? Contra a ditadura que Cuba vivia em 1953, a ditadura do Fulgêncio Batista. O Fidel liderou um grupo de revolucionários e assaltaram o principal quartel do país. Foram derrotados, presos, houve muitos assassinatos, torturas, né? De 100 e poucos jovens, mais de 80 foram assassinados, né? Mas a semente, o rastilho de rebeldia que isso aí espalhou pelo país determinou o final da ditadura. Uma grande campanha de anistia obrigou a libertação do Fidel e de seus companheiros que estavam presos. Ele foi para o exílio, organizou, voltou para Cuba, iniciou a guerrilha e 4 anos depois, aliás, 6 anos depois, é a vitória da Revolução Cubana e a construção daquele regime lá. Tantas conquistas fez, de derrotar o analfabetismo, de ter um sistema de saúde entre os melhores do mundo e de ter essa inserção soberana. E resistir a 60 anos de bloqueio. Eles fizeram a revolução e nunca conseguiram dormir 1 minuto sossegados, né? Porque os Estados Unidos jamais perdoou aquela rebeldia. Por isso que, em pleno carnaval, que Cuba, o carnaval começa nessa sexta-feira, né? É a sexta-feira de carnaval, lá é hemisfério norte. Em pleno carnaval, o povo cubano vai comemorar o Dia da Rebeldia Nacional Cubana, né? Com muito orgulho de resistir há mais de 60 anos ao imperialismo. Esse gesto de rebeldia em si já tem 71 anos. E nós estaremos aqui no Brasil, vários estados brasileiros estão promovendo atividades festivas em comemoração a essa data. Aqui em Belo Horizonte, a associação não organizou esse ano uma atividade específica, mas estaremos nos referindo a ela e divulgando no máximo da nossa capacidade aí, porque foi um feito incrível, há 71 anos atrás, aqueles jovens se rebelarem. É um sinal de uma rebeldia. É o Dia da Rebeldia Nacional Cubana, mas eu acho que ela é simbólica da rebeldia latino-americana, da rebeldia dos povos, né, que ousam se insurgir contra aqueles que os oprimem. Então, é isso aí. Beleza. Parabéns aos rebeldes cubanos e que eles sirvam de exemplo para outras rebeldias também. Renato, suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês, da gente conseguir falar sobre o processo venezuelano. Eu acho que é importante frisar que existe essa mobilização popular e realmente tudo indica que o imperialismo vai ser derrotado nas eleições de domingo e o Maduro vai se reeleger e que vai continuar o processo. Eu acho que a gente precisa ficar atento frente a isso, porque há que se defender o resultado eleitoral com essa vitória, né? Que é possível acontecer, precisa fazer essa defesa, e o governo brasileiro deveria dar solidariedade a esse governo venezuelano e contribuir com esse avanço, porque são as sanções que têm sufocado o povo venezuelano, que fez com que mais de 7 milhões de venezuelanos saíssem do país para tentar a vida em outros países. Então, aqui, sobretudo da América Latina, tem 5 milhões de venezuelanos fora do seu país para conseguir trabalhar, e isso é provocado pelas ações das sanções. Então, a gente precisa dar fim a isso, né? Então, todas as articulações internacionais que os governos progressistas da América Latina devem fazer devem ser de dar condições de vida ao povo venezuelano para que ele siga com o seu desenvolvimento, fazendo a sua economia desenvolver, comercializando o seu petróleo, fazendo o que ele quiser bem, o que ele bem entender de fazer naquele país. Então, acho que é importante colocar isso, chamar todo mundo, né, a se informar mais sobre o processo venezuelano. Esse programa cumpre muito bem esse papel. Tem outros programas também que a gente pode procurar na internet, esses vídeos que, por exemplo, reconhecer
como foi o processo de a revolução não será televisionada, e agora saber como é que isso está acontecendo na Venezuela. Então, a gente procurar mesmo informações, e aí por isso eu reforço o convite ao debate que vai acontecer amanhã, no dia 25, para discutirmos sobre isso agora cara a cara lá, né, presencialmente, na ocupação Maria do Arraial, que fica na Rua da Bahia, número 1069, às 19 horas. A gente vai fazer esse debate, discutindo o processo venezuelano, conversando com as pessoas e falando o que a grande imprensa não fala sobre a Venezuela e, sobretudo, sobre o avanço das lutas populares, que são, sim, exemplos para o povo latino-americano, para a classe trabalhadora latino-americana. Então, acho que é principalmente isso, saudar o 26 de julho, que é uma data realmente fantástica, assim, do que foi feito e o quanto audaz foi isso, né? Porque durou aí quase 80 anos dessa ação e ainda é muito rebelde, muito ousada, né? Se eu chamar o Zé aqui para a gente fazer um assalto ao quartel, a gente vai, pô, como é que nós vamos fazer isso, né? Então, até hoje é bastante ousado para fazer, e como é que o Fidel fez e o que fez. O resultado disso foi acabar com o analfabetismo, foi fazer também uma nação avançar. Então, o nosso povo brasileiro, o nosso governo brasileiro tem que se solidarizar com essas ações que fazem o nosso povo levantar a cabeça e dirigir sua própria vida com seus próprios rumos, né? Então, acho que é isso. Vamos seguir, vamos em frente. Bom, então, muito obrigada ao Renato, muito obrigada ao Zé Vieira, muito obrigada ao Beto Almeida, que conversou conosco desde Caracas. Mas eu vou pedir, se vocês puderem ficar mais um pouquinho, 5 minutinhos, só para a gente fazer os nossos avisos e as nossas dicas, né? Bom, o primeiro deles é uma reportagem, né, que o Beto Almeida fez lá na Venezuela, e que chama-se Operação em Miami, que é invisibilizar eleição na Venezuela, né? Aí está uma imagem, né, dessa reportagem, que você pode ler no portal Toda Palavra. Esse portal, o endereço dele é www.todapalavrajunto.info, tá? Então, aí está em detalhes, né, o que o Zé Vieira, o que o Renato também colocou, e mais aprofundado que o Beto falou também no início, né, desse programa, porque numa reportagem você ouve várias fontes, você detalha, né? Então, fica aí a dica para as pessoas lerem essa matéria, né, e evitar cair na armadilha dessa Operação Maduro Zero, como agências de espionagem estadunidenses parecem dispostas a fazer. Outra dica que a gente quer dar, o Renato já falou também, que é o importante debate, né, a importante discussão que vai acontecer amanhã. Eu vou pedir a Alexandra para colocar o card aí para nós, não é? O card de divulgação, que chama-se Conjuntura e Luta Popular na Venezuela. Um dos promotores, aliás, a Associação José Martí está realizando, né? E tem o apoio aí do jornal A Verdade, no qual atua o próprio Renato. E vai acontecer lá na ocupação Maria do Arraial, Rua da Bahia 1065, no centro, em Belo Horizonte, e a partir das 19 horas. Não é isso, Renato? E todo mundo está convidado, e é mais um espaço também para a discussão, né, dessa desinformação, né, e sobre o que realmente aconteceu e acontece na Venezuela, que tem eleição, essa importante eleição presidencial no domingo. E, por último, e não menos importante, vou chamar para a feijoada do Coletivo Alvorada. Vou pedir a Alexandra também para colocar o card aí. Essa feijoada ela vai acontecer no sábado, às 11h30, né? E é no sábado, dia 11 de agosto. Não é essa semana que vem? Não é nesse fim de semana ainda? Não, não é não. Mas essa feijoada é muito bacana, ela é muito badalada, ela lota, ela acontece ali no espaço, na quadra da Escola de Samba Cidade Jardim, em Belo Horizonte, né? Então, assim, se você gosta de feijoada, se você gosta de samba, se você gosta do Coletivo Alvorada, se você está ligado aí nas lutas, nas importantes lutas populares, né, do nosso tempo, é o local para você ir também militar e curtir, ouvir música boa, iguarias, né? A feijoada da moçada lá, assim, não tem outra igual no universo. Então,
o ingresso é R$50 e a gente tem que correr, porque acaba, tá? Então, eu estou anunciando com alguma antecedência para vocês já ficarem ligados, colocarem na agenda, né? Enfim, se articularem para ir, quem realmente puder ir, né? Então, é isso, né? Mais uma vez, muito obrigada ao Zé Vieira, mais uma vez, muito obrigada ao Renato Campos. Este programa, né, do Toque do Coletivo Alvorada, ele não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró, se não fosse a produção executiva do Pedro Martins, se não fosse você, todos vocês, todas e todos, estarem aqui conosco, curtindo, compartilhando e fazendo com que a gente chegue cada vez mais longe, levando informação correta, de qualidade e desfazendo mentiras da mídia corporativa. Esse programa é uma ação do Coletivo Alvorada. Gente, beijo para todo mundo, muito obrigada a vocês e até semana que vem com um novo tema, sem dúvida do interesse de todo mundo. Valeu! Beijos, tchau!